Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, onde vamos mergulhar fundo na história, no desempenho e no valor de um dos carros de corrida mais icônicos já produzidos no Brasil, os modelos da equipe Fittipaldi, especialmente os lendários Copersucar que marcaram uma geração inteira de fãs da Fórmula 1. Hoje você vai entender como esses carros foram construídos, como se comportavam nas pistas, quais eram seus pontos fortes e fracos, e até quanto custariam no mercado atual para colecionadores e entusiastas. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos acelerar juntos nessa viagem pelo automobilismo brasileiro. Quando falamos em carros de corrida do Brasil, é impossível ignorar a equipe Fittipaldi. Criada pelos irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi, essa foi a única equipe da história da Fórmula 1 totalmente brasileira, desde o projeto até a construção dos carros. E mesmo que tivesse enfrentado enormes desafios técnicos e financeiros, os carros amarelos da Copersucar deixaram uma marca profunda no esporte. Nas imagens que você está vendo, aparece exatamente um desses modelos históricos, um monoposto Copersucar, caracterizado pelo visual amarelo vivo, pela assinatura dos Fittipaldi na carenagem e pelo icônico número estampado na frente e nas laterais. Esse carro representa um capítulo essencial na tentativa do Brasil de competir de igual para igual com grandes fabricantes europeus. Vamos começar falando de desempenho. Os carros Copersucar passaram por várias evoluções ao longo dos anos, mas de forma geral eram equipados com o clássico motor Ford Cosworth DFV V8, um dos mais lendários da Fórmula 1. Esse motor entregava cerca de 470 a 500 cavalos de potência, dependendo da configuração usada em cada temporada. Apesar de ser um motor amplamente utilizado por várias equipes, o segredo estava em como cada time trabalhava a aerodinâmica, o acerto de suspensão e a distribuição de peso. E é aqui que os modelos brasileiros tinham seus maiores desafios. Com menos recursos que equipes como McLaren, Lotus ou Ferrari, a Fittipaldi muitas vezes precisava improvisar soluções, testar peças com menos tempo ou até adaptar tecnologias de outros carros. Mesmo assim, o desempenho em pista surpreendia. Os carros tinham uma boa velocidade em retas e se destacavam em circuitos menos exigentes em termos aerodinâmicos. O Copersucar F5A, por exemplo, foi um dos modelos mais competitivos da equipe, trazendo um equilíbrio melhor e um pacote aerodinâmico mais eficiente, especialmente nas corridas de 1978 e 1979. Era um carro leve, agressivo e responsivo, mas ainda sofria em pistas de alta exigência aerodinâmica, onde equipes grandes tinham vantagem por suas estruturas de desenvolvimento mais avançadas. Em termos de dirigibilidade, muitos pilotos relatavam que os carros da Fittipaldi eram divertidos de guiar, mas exigiam braço e coragem. Eles eram mais instáveis nas curvas de alta e tinham tendência a sobreestressar, algo que só pilotos realmente talentosos conseguiam controlar com perfeição. E um desses pilotos, claro, era o próprio Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial, que além de dirigir também ajudava a desenvolver o carro. A combinação entre a experiência de Emerson e a dedicação da equipe fazia com que, mesmo com limitações, os carros brasileiros fossem competitivos em diversas provas. Não foram poucos os momentos em que o carro surpreendeu equipes maiores durante treinos e classificações. Agora vamos falar de um ponto que muita gente tem curiosidade: o preço desses carros atualmente. Os modelos Copersucar originais são extremamente raros. Muitos foram restaurados e preservados por colecionadores privados na Europa, nos Estados Unidos e no próprio Brasil. Por serem carros históricos da única equipe brasileira da Fórmula 1, o valor de mercado deles disparou. Nos últimos anos, dependendo da condição, do histórico do chassi e se o carro é totalmente funcional, um Copersucar Fittipaldi pode custar entre 1,5 milhão e 3 milhões de reais. Modelos restaurados profissionalmente, com documentação completa e pedigree de competição, podem ultrapassar facilmente os 4 milhões no mercado internacional. Para colecionadores de automobilismo, esses carros são peças de museu.
Muitos sequer são vendidos abertamente, as negociações acontecem de forma privada, entre pessoas que já colecionam carros de Fórmula 1 históricos. E quanto mais próximo o carro estiver do estado original, mais valioso ele se torna. Por exemplo, um Copersucar que já tenha sido pilotado por Emerson Fittipaldi em corridas oficiais tem um valor emocional e histórico absurdamente maior. É como comprar uma obra de arte brasileira rara, com a assinatura de um dos maiores nomes da história do esporte mundial. Além do preço de aquisição, muita gente não imagina quanto custa manter um carro desses. Só para você ter uma ideia, uma revisão completa de motor Cosworth pode custar entre 80 e 120 mil reais. Pneus, peças de suspensão, freios e componentes originais precisam ser importados ou fabricados sob medida, elevando ainda mais os custos. É por isso que poucos carros desse tipo ainda correm em eventos históricos. Eles geralmente são exibidos em museus, festivais automotivos e demonstrações especiais. Mas por que esses carros são tão importantes para o Brasil? Porque representaram um passo ousado, audacioso e totalmente inédito. Uma equipe brasileira tentou competir no maior palco do automobilismo mundial com tecnologia própria e talento nacional. Isso é algo que poucos países no mundo conseguiram fazer. E mesmo que a equipe não tenha vencido campeonatos, deixou um legado enorme, inspirando gerações de engenheiros, mecânicos e pilotos brasileiros. Hoje, quando vemos um carro Copersucar restaurado acelerando em um evento histórico, não estamos apenas vendo um carro velho correndo. Estamos vendo parte da história do Brasil. Estamos vendo o esforço de uma equipe que acreditou que um país do outro lado do mundo podia competir com as gigantes europeias. Estamos vendo uma máquina que simboliza coragem, persistência e muita paixão pelo esporte. Então, se você é fã de carros de corrida brasileiros, de Fórmula 1 clássica ou simplesmente ama automobilismo, os Copersucar Fittipaldi sempre serão um capítulo obrigatório. Eles não apenas representam a nossa história, mas também mostram que o Brasil já fez parte da elite mundial do automobilismo.